A gente foi resiliente, né? Porque aconteceu tudo para não dar certo, mas essa live era necessária, eu acho. Tinha que Sim. acontecer. Eu queria começar falando assim um pouquinho só sobre enfim, por que eu queria falar sobre esse assunto aqui e por que eu convidei você para falar sobre isso comigo. Porque quando a gente fala sobre criação bilíngue, né, vem muito essa pergunta de como eu faço para ensinar uma segunda língua, como eu faço para introduzir essa segunda língua na rotina da família, sobre como isso deveria ser feito. Então, eu queria falar sobre a brincadeira, porque para mim assim a brincadeira é a ferramenta-chave para introduzir um segundo idioma, principalmente quando a criança já não é mais um bebezinho, né? Já não vai ser aquela coisa tão natural e orgânica como acontece com os nossos bebês, por exemplo. Você precisa de uma coisa um pouco mais estruturada e a brincadeira é assim a chave para isso, né? E assim, com o seu trabalho, não sei há quanto tempo que eu já acompanho vocês aí, mas assim, sou muito, muito, muito fã. E para mim não tinha ninguém melhor para falar sobre esse assunto de brincadeira e idiomas do que você. E aí eu queria pedir para você se apresentar. É sério, cara, eu sou muito, muito só fã, muito. Todo mundo aqui já sabe o que eu falo sempre. Mas aí eu queria que você apresentasse um pouquinho, assim, falasse um pouquinho do seu background, assim, tipo, o que te levou para o pessoal que ainda não te conhece. Tá bom. Bom, primeiro eu tô super feliz, né? A gente faz um tempo já que a gente tem essa vontade dessa conversa, né? Quer dizer, essa conversa já rola sem ninguém ver, né? A gente Muito. queria, a gente queria que todo mundo pudesse participar, né? Enfim. Isso. Bom, é óbvio que né, a minha admiração por você, você sabe disso, mas eu quero deixar aqui registrado que é mútua, entendeu? Eu também admiro muito você. Eu fiquei super feliz que a gente, via Instagram, a gente se conheceu e que depois a gente É conseguiu verdade. se conhecer pessoalmente, né? A gente conseguiu. Verdade. E espero que a gente consiga se encontrar mais. Também. Mas, enfim, deixa eu contar um pouquinho. Bom, para quem não sabe, aprender o inglês, né? Então é um momento extracurricular, né? Então, fora da grade horária da escola, a criança que estuda de manhã vem à tarde, quem estuda à tarde vem de manhã, uma vez por semana, por 2 horas. Às vezes eu tenho grupos que vêm 2 vezes por semana, mas a maioria das pessoas que me procura só quer uma vez por semana mesmo. E toda a minha história, Display Time já tem 13 anos. E toda a história né, começou, nem sei dizer assim, mas assim, o inglês também sempre esteve muito presente na minha vida, né? Assim, minha mãe, o meu avô, né, o pai da minha mãe, que era americano, enfim, fazia parte da vida já, né? Ela também estudou em escola americana, enfim, mas ela nasceu no Brasil. E eu aqui, meu pai morou fora do Brasil, minha mãe era professora de inglês, até há um tempo atrás ela ainda era professora de inglês. E então, assim, não tinha muito um outro caminho. Eu fui estudar em colégio Era para bilíngue. ser, né? É, estudei em colégio bilíngue aqui em São Paulo, não morei fora, mas desde muito pequena era isso, era uma imersão na língua, na escola era. Daí, sei lá, fui fazer psicologia, depois, quando eu estava fazendo psicologia, eu por acaso fui trabalhar numa escola, que foi lá que eu me apaixonei pela educação. Eu fui trabalhar lá só para, tipo, deixa eu ganhar um dinheiro enquanto eu tô fazendo a faculdade, né? E aí lá eu me apaixonei pela educação. Engraçado que, assim, minha mãe era professora de inglês, meu pai já foi professor de inglês e eu nunca tinha pensado que eu seria uma professora. Numa escola que parecia muito a escola onde eu estudei. E aí eu falei, não, quer saber? É isso que eu quero fazer. Aí depois eu fui fazer pedagogia. Esse espaço. Minha mãe me ajudou muito no começo, né?
Então, no começo era eu e minha mãe dando aula, aí depois de um tempo, minha mãe não podia projeto que é para trazer amor para o inglês, né? Porque eu também cresci vendo amigas minhas e que lindo que começou com um projeto familiar, assim. Né? Mas se a criança começa a aprender, tem um contato gostoso desde pequena, ela não vai ter essa aversão ali. A gente foi pensando em atender aqueles pais que não iam colocar os filhos na escola bilíngue por X motivo. Eu queria atender também esses pais que, apesar de não colocarem o filho numa escola bilíngue, queriam que os filhos já tivessem contato com o inglês desde pequenos. Então foi um pouco com esse foco que começou o It's Playtime. Ai, muito legal. Então, e eu acho assim, realmente, se eu fosse um dia trabalhar com o ensino de idiomas, assim, com idiomas, né? Eu queria fazer assim, que nem vocês, porque e é exatamente o que eu sinto. Dá vontade de ser criança de novo e brincar com vocês, sabe? E eu acho que isso é o mais importante, porque a criança vai para aí e ela vai brincar, ela não vai preocupada com o conteúdo que ela vai aprender, ela vai para relaxar, para brincar, e sem perceber, ela está aprendendo horrores, né? A ideia assim, me procuram e aí ficam assim, mas meu filho é tão pequeno, tem 3 anos e como... Aí eu não quero fazer isso com meu filho, coitado do meu filho, né? Tipo, vai fazer aula de inglês com 3 anos. Aí eu falo, gente, mas não é coitado do meu filho, porque aqui é uma extensão do jardim de casa. Então, quem para brincar com massinha, para fazer culinária, para ouvir história. Desculpa, eu não acho que isso é coitada da criança, entendeu? Eu acho que isso só vai acrescentar. Não, de forma alguma, né? de forma Ao invés dela alguma. ficar sozinha em casa, por que não vir brincar Sim. com outros amigos num espaço, né? Enfim. Então a ideia toda e muitas vezes estaria em casa assistindo televisão, né? Estaria assim, em contato usando eletrônicos, aí ela está na natureza, respirando ar puro, tendo essa interação social que é tão importante, né, para o desenvolvimento delas. Então, eu acho lindo. Sou muito, muito fã. Se você e é importante, Paulo, né? você sabe, se você vier morar em São Paulo, você... Sério, de verdade. E eu fico pensando às vezes isso, eu vejo as crianças aqui presas dentro de apartamento o tempo todo, eu fico com a gente, tudo que eu queria era ter um espaço externo, uma coisa assim, sabe, um ambiente para eles terem um pouco essa... Por mais que a gente tente fazer coisas com eles aqui, tipo, diferentes e divertidas, cara, sabe, dentro de 4 paredes o tempo todo. O vídeo de você colhendo inhame, não foi? Era inhame? Era, né? Eu botei e ela ficou assim, what's that? Sabe? E é uma coisa assim que ela nunca viu, né? Ela nunca viu alguém colhendo uma planta assim. Ela já foi em horta e tal, mas assim, por exemplo, para ela em horta a gente tem que tipo ir no sítio de alguém ou ir no hotel fazenda. Não é uma coisa que eu tenho acesso fácil, né? Essas experiências para eles. E aí foi muito legal. Eu botei o vídeo e ela ficou assim, sabe? Que isso? Não, eu fiquei muito surpresa, porque assim, eu não sabia. Quando a gente plantou o inhame, a gente também não sabia o que esperar. Então, assim, foi muito legal, porque foi uma experiência nova pra gente também, né? Então, assim, na hora que eu comecei a desenterrar aquilo, eu falei, gente do céu, mas não para de sair inhame debaixo dessa terra, o que é isso? Enfim, foi super legal, assim, pra mim, né? Foi uma pena, porque bem o inhame foi já na quarentena, né? No ano passado a gente teve batata, a gente plantou batata e colheu com eles batata. E aí a gente viu o trabalho que dá colher batata. A gente ficou mais de 1 hora desenterrando batata. É trabalhoso pra caramba. Então, isso foi muito legal também. Essa coisa da horta tem sido legal pra criança ver, olha como dá trabalho você cuidar de tudo isso pra depois colher, ou que nem a gente plantou morango, sabe? É um trabalho todo cuidar e de repente você colhe um pouquinho só de morango. Então, gente, aí você vai
para morango num lugar e você fala, gente, olha que trabalho que dá, né? Esse morango tá bonito, sem agrotóxico, meu. Não é fácil fazer um morango, né? Enfim. Sim. Então, é muito legal E poder isso propiciar. traz de áreas que podem ser exploradas, né? De conteúdo, de temas. Em termos de linguagem, de vocabulário, é assim, riquíssimo, né? E Porque aqui você a não gente fica só gosta ali muito... nas cores e números. exatamente. Não, e aqui a gente gosta muito de linkar as nossas atividades com histórias, né? Então, por exemplo, no ano passado, tudo que a gente plantou na horta veio de história. Então, a gente plantou abobrinha porque tinha uma história que a gente leu com a abobrinha. A gente plantou o morango por causa de uma história que tinha morango. A gente plantou o rabanete por causa da história do rabanete. Então, tudo que a gente plantou, o espinafre também por causa de uma história. Então, tudo que a gente plantou, a gente leu os livros para as crianças, entendeu? E aí a gente plantou. Então, tudo estava linkado com uma outra coisa, né? Então, eu gosto muito de fazer isso. Essas conexões, né? Aquilo, absorver, guardar. Você ter essas conexões, ela poder fazer esses links não só com o que ela vê na história, mas o que ela vivenciou aí ela vai chegar em casa e vai ter uma salada, que vai ter um rabanete, ela vai lembrar da experiência dela plantando, da história que ela leu. Toda essa conexão é super importante, né? A brincadeira, ela proporciona tal. Mas para a criança, a vida é brincadeira, né? Tudo que eles fazem é como se fosse a linguagem deles, né? A forma deles explorarem, descobrirem, testarem, enfim, eles fazem experimentos, né? Criam hipóteses, tudo isso através da brincadeira. E a gente poder fazer essas brincadeiras assim, estruturadas, pensando que eles estão adquirindo um idioma através disso, é incrível, né? Ter a brincadeira também livre também é super importante, né? Mas essa brincadeira estruturada, planejada, é muito bom, porque você consegue traçar uma... Que se a gente para pensar, é isso que você falou. A brincadeira é a linguagem da criança, né? Então, se a gente para ver, né? O que uma criança de 3 anos faz na escola, né? Ela vai brincar de massinha, ela vai explorar as texturas, ela vai se sujar de tinta, no calor ela vai brincar com água, ela vai brincar com carrinhos, com bonecas, enfim, mil coisas. Ela vai fazer aula de culinária. Hoje em dia, uma criança de 3 anos na escola faz essas coisas. E aí, isso sempre me pegou. Ou deveria, né? Se não faz, deveria. Porque, né? Tô partindo desse princípio. Mas, e por que então, as escolas de inglês mais tradicionais não fazem a mesma coisa? Por que uma escola de inglês tradicional pega uma criança pequena e acha que para ela aprender o inglês, ela precisa ficar repetindo palavras sem sentidos? Porque eu já trabalhei numa escola assim, entendeu? E eu vejo por aí. Red, sun. A criança vai, obviamente que, né, a criança absorve muito do que ela escuta, então assim, ela vai gravar essas palavras, ela vai. Mas aquilo não faz sentido para ela. Então, a criança não aprendeu o português dessa maneira mecânica, com repetição. Você nunca parou pro seu bebê e ficou falando cores ou números, né? Você tá subindo uma escada, você... Falar nisso, ele tá começando a contar. O meu bebê tá começando, finalmente. Ontem a gente estava comendo e aí ele começou a pegar a comida do prato dele, tirar um por um. Não lembro o que era, pedaço de batata. 1, 2. Meu Deus, todo mundo ao redor da mesa. Que lindo. Então, é isso, que as na escolas vivência de inglês querem fazer de outro jeito, não é natural, né? Então, por isso que a minha ideia aqui sempre foi essa. A criança tem que estar fazendo em inglês a mesma coisa que ela estaria fazendo em português. Estaria fazendo em português. Ela vai aprender as frutas com tinta. Mas para mim não faz sentido ficar repetindo, né? Não faz sentido para criança. Palavras soltas, né? Exatamente. Né? A criança tem que, né? Enfim. Eu acho que, assim, uma coisa que eu queria muito, assim, que a gente pudesse conversar, né, com
com outros pais, é que, assim, às vezes a gente não tem o hábito mesmo, nem em português, nem em inglês, né? Nem na língua que for. A gente não tem muito esse hábito de pensar em como a gente pode apresentar a língua para os nossos filhos, né? Assim, eles. E às vezes a gente não percebe isso, né? Na correria do dia a dia, a gente esquece de pensar, nossa, meu filho nunca viveu essa experiência antes, ele nunca, minha filha nunca pintou com aquarela antes. E aí, vou sentar para pintar com ela e eu vou falar sobre como fazer as pinceladas, sobre o efeito da cor, como ela fica meio transparente na página, sobre, enfim, como ela consegue misturar, e cores primárias, isso e aquilo. São tantas coisas que a gente já está tão acostumado, porque a gente já vive isso há anos e anos, que a gente não se dá conta de que isso tudo é novidade para eles. Mas quando a gente consegue perceber que tudo isso é oportunidade de passar. Legal também de ver como você faz com o seu filho, assim, como vocês estão sempre cozinhando juntos e você faz diversas atividades manuais com ele, assim, justamente ensinando essas coisinhas, assim, que eu tava falando. Tipo, cores e tal, e de uma forma que fica super, assim, faz muito sentido para ele, né? Ele tá envolvido em tudo, ele não é uma pessoa passiva ali e você está depositando a informação, né? Ele está vivendo tudo aquilo junto com você, né? Ele é um agente ativo nesse processo dele. Então, eu acho que, assim, é muito legal a gente compartilhar isso com outros pais, porque às vezes a gente não percebe que a gente pode fazer, sabe? Tipo, uma bagunça, às vezes não passa pela cabeça da gente. Assim, acho que por eu e você, a gente trabalhar com educação, a gente já está nesse meio há muito tempo, essas coisas vêm mais naturalmente para a gente, né? Mas por isso que, assim, é tão bom a gente poder compartilhar essas coisas aqui, porque a gente consegue mostrar, assim, tira um pouco esse peso, né? De tipo, mas você tem que ser educador para fazer, sabe? Ou qualquer coisa do tipo. Sim. Não, qualquer um pode fazer. Você vai fazer um bolo, leva o seu filho para a cozinha, sabe? Você quer que ele brinque de massinha? Poxa, ao invés de comprar uma massinha, por que você não pega uma receita de massinha e faz junto com ele a receita? E depois ele pode brincar, e depois se estragar faz outra, enfim. São tantas coisas que a gente pode pensar, mas que tem que sair da caixinha mesmo, né? A gente tem que pensar fora da caixinha. Tô vendo que tem uns comentários aqui, você quer ler? Tava vendo também. Muitos professores. Sim, exatamente. Eu acho que, assim, é legal uma outra coisa que a gente tinha comentado, né? Enfim, antes da live, que eu acho que é legal a gente falar. Eu trago um pouco dessa questão do inglês aqui, né? No meu espaço. Não com o meu filho, né? Que o meu filho também é criado na imersão, né? Comigo. Mas aqui no meu espaço, que as crianças frequentam uma vez por semana, às vezes, né? Por 2 horas, é uma situação um pouco diferente dessa que eu consigo reproduzir em casa com meu filho, porque com ele é uma imersão, ele tá ouvindo todo dia, né? Que é o que você faz com seus 2 filhos aí, né? E aí a gente queria falar um pouco sobre justamente isso, né? Essa questão da aquisição da linguagem, né? E da questão de uma linguagem que é aprendida, né? Você quer começar falando um pouquinho? Eu acho que é legal a gente mostrar essa diferença. Não, é importante sim. Porque, assim, quando a gente fala de aquisição de linguagem, a gente está falando sobre um processo que acontece de uma forma mais natural. A gente fala de aprendizagem, a gente fala um pouco mais dessa questão mais do ensino formal, né? Do estudo, de aprender, assim, como a gente aprende o português depois de um tempo, a gente aprende na escola gramática, aí vai estudar interpretação de texto e coisa e tal. Mas antes disso, muito antes disso, a gente já adquiriu a língua, né? Antes disso, nós já somos fluentes, nós já falamos fluentemente a nossa língua. Então, acho que a ideia é essa, assim, quando a gente fala sobre aquisição, a gente está justamente focando nessa abordagem mais natural da coisa, né? De não ser uma coisa que, olha só, meu filho, agora eu vou te ensinar a falar inglês. Senta aqui, a gente vai aprender as cores. Azul é blue, vermelho é red. Não é isso. Essa não é não é a forma como a gente gosta de criação em casa, né? Que os nossos filhos
podem adquirir assim. Mas eu acho que, assim, eu não sei qual a sua opinião sobre isso. Assim, mesmo se os alunos sendo mais velhos e tudo, você consegue ainda fazer de uma forma bem natural com eles esse trabalho para que não seja uma coisa... para que eles estejam adquirindo também nessa vivência. Por exemplo, na hora que vocês vão plantar na horta, na hora que vocês vão fazer um bolo, Sim, vocês conseguem ter essa... a gente aqui Como tem... você faz para eles não ficarem perdidos, assim, tipo, quando você fala com eles em inglês, você fala, você mistura, como é que você faz como você apresenta a língua para eles? Aqui depende, né? Eu tenho, por exemplo, eu tenho turmas de ex-alunos de escola bilíngue. Então, o que acontece? Eles já estudaram, às vezes, 2, 3 anos num ambiente bilíngue, na escola, em que era imersão. Bem diferente, porque eu sei que essa criança, apesar dela ainda não estar fluente na fala, eu sei que ela já entende tudo, já tem total compreensão do idioma. Então, com estas crianças, eu sei que eu posso me dirigir a elas somente em inglês, porque por mais que ela às vezes não saiba responder para mim em inglês, ela tá me entendendo. Então, você sabe, a criança me respondeu em português, eu aceito a resposta dela. Eu ajudo ela a construir essa resposta em inglês, mas eu não me recuso do tipo, eu não entendi o que você falou. Porque as crianças sabem que eu sei falar português. Então, assim, não vou mentir para a criança que eu não estou entendendo. Mas o que eu faço é... E essa pressão não é positiva, né? Essa pressão não ajuda. Só atrapalha, assim, na minha opinião. Agora, com crianças que chegam aqui, que nunca tiveram contato com a língua e que vem uma vez por semana por 2 horas, é um contato pequeno, né? Realmente é um contato pequeno. Assim, então não vale a pena? Lógico que vale. Não é que não vale a pena, mas assim, é pequeno. Então, para essa criança adquirir uma fluência, obviamente que vai demorar muito. Vai demorar mais. Né? Logo eles começam a entender muito, porque qualquer aquisição de linguagem começa primeiro, né, pela compreensão. Então, eu percebo isso, que logo as crianças já começam a entender bastante, inclusive essas crianças que vieram de escola bilíngue, eu percebo, eles já entendem tudo, mas eles ainda não estão conseguindo juntar essas frases e se expressar numa frase. Às vezes falta uma confiança, né, também. Né? Então, com essas crianças, eu tenho momentos que eu falo português. Então, se eu vou explicar uma atividade que vai acontecer, ou se eu vou explicar uma regra de um jogo de tabuleiro que a gente vai jogar, eu explico em português. Mas aí, durante o jogo, quando eu falo para a criança, é sua vez, ou jogo dado, ou vira carta, aí eu já vou falando em inglês, entendeu? Em outras situações... Uma vez que você já explicou tudo, agora você... Chega aqui, na hora do lanche, eu só vou falar inglês, essa criança consegue entender tudo. Eu não preciso ficar falando português, porque ela vai entender. A gente tem o visual, eu vou estar segurando uma fruta, eu vou estar me dirigindo a ela, ela percebe pela minha entonação que é uma pergunta. Então, se eu olho para a criança e pergunto, do you want apple? Sim. Ela entende, ela pega e fala, não, obrigado, eu não estou com fome, eu quero. Sim. Ela consegue entender. Então, acho que também tem um pouco de que, às vezes, a gente... Isso acontece em português também. Às vezes, a gente acha que as crianças não são capazes de 1000 coisas e elas são capazes de muito mais, né? Então, assim, é a mesma coisa. Então, você fala, nossa, mas ele nunca ouviu inglês, mas você vai jogar no lanche e vai falar tudo em inglês, a criança vai entender. Na hora que você lê uma história, a criança também entende. Ela não entendeu todas as palavras. Tem as figuras ali, tem tudo. Tem tudo. Tem entonação, tem a sua expressão facial, tem as imagens de um livro, enfim. Então, tem tudo isso que a criança consegue construir uma compreensão da história. Ela pode não ter entendido todas as 3 porquinhos, enfim, o lobo estava querendo entrar na casa dos porquinhos. Ela entendeu a história, entendeu? Então... Sim, mesmo que ela não saiba o que cada porquinho disse para o lobo, né? Assim. Exatamente. E aos poucos ela vai se tornando mais acostumada, né, com o idioma, até que ela um dia entenda, né, o que o porquinho disse para o lobo. Inclusive, a gente vai repetir história, né? A gente repete história. Tem histórias que existem a versão em português. Então, às vezes a criança fala, mas eu já conheço a história dos 3 porquinhos em português. Sim. Então, ela já consegue deduzir o que está sendo falado, né? É a mesma coisa jogo. Então, ótimo. A gente joga várias vezes no
Já jogamos 10, não entender, eu explico, mas enfim, então é assim que a gente vai, né, caminhando. E isso tudo é muito bom, porque eu acho que são todas assim, são todas coisas que a gente pode fazer em casa com as crianças também, né? Eu recebo muitas perguntas de pais com filhos mais velhos, tipo, ok, você tem o bebê bilíngue e é fácil só falar. Sim. Mas e eu, que estou com uma criança um pouco mais velha já, como é que eu faço para começar isso, né? Como é que eu vou abordar isso com meu filho? Como é que, até mesmo essa coisa prática mesmo, de como é que eu faço? Eu falo em português, eu falo em inglês, eu misturo, eu faço. Às vezes as pessoas realmente não sabem, né? Querem fazer, mas não sabem como fazer. Então, acho que ter essa. Ouvir da sua experiência, né? De como você faz aí, acho que ajuda muito a saber, assim, por onde as pessoas podem começar. Né? Isso que você falou de usar textos que as crianças já estão familiarizadas, né? Ou experiências que elas já estão acostumadas a fazer e transformar. Porque realmente ela vai ficar bem menos insegura. Ela já conhece aquela história, ela já conhece aquela situação, então ela consegue se situar mesmo não entendendo todas as palavras. Acho que realmente isso é uma dica assim, de ouro para os pais, né? Tem uma pergunta aqui, ó. Eu não falo inglês. Se colocar minha filha na escola bilíngue, ela aprenderá a falar inglês? Sim. Né? Eu não sei qual é a idade que você está falando em questão, mas pelo menos assim, do que eu vejo né, das crianças aqui, né? Que entraram numa escola bilíngue, às vezes com 3 anos, 4 anos, enfim. A criança pega, assim, e principalmente, né? Porque as escolas bilíngues normalmente, né? Essas primeiros até os 6 anos, né? É a imersão, né? É a imersão na língua, ou seja, só se fala inglês com a criança dentro do ambiente escolar. Então, pode ser que no começo a criança fique para fazer essa ponte, né? Para ajudar nessa, para que a criança se adapte no ambiente, né? Enfim, mas e vai ser super rápido, porque é todo dia, né? É todo dia por muitas horas o inglês, né? Então a criança aprende sim e aprende muito mais rápido do que com essa opção de curso semanal de inglês. Então, realmente, não sei se eu te respondo. Tendo uma exposição diária, né? Realmente faz muita diferença. É claro que a gente não pode também achar que todas as crianças vão aprender no mesmo ritmo, né? Tem crianças que têm uma predisposição genética a maior, né? A aprender línguas. Então, assim, vai ter uma criança que vai deslanchar naquilo. Às vezes, a personalidade da criança influencia muito, né? Uma criança que se joga mais, que testa mais, que experimenta mais, ela não quer saber se ela não sabe as palavras, ela vai inventar, né? Não sei se isso acontece com você, mas eu lembro de trabalhar em creche bilíngue e eu tinha tímidos que já não vão arriscar, eles vão falar quando eles souberem falar certinho. Sim. E tem os outros que não estão nem aí, sai falando, não sei, inventa, fala a palavra em português com sotaque em inglês, que pronto, está em inglês. Sim, e aí você vê que a criança ela vai acabar evoluindo de uma forma diferente diante de todos esses fatores também, né? Não. Mas acho que hoje em dia a gente está tendo muito mais assim a possibilidade de ter filhos bilíngues aqui, assim, isso está sendo uma coisa muito menos assim, estranha, né? Acho que a gente tem acesso às escolas bilíngues, tem hoje em dia lugares como a Playtime, onde as crianças possam ter essa vivência de uma forma mais natural, menos formatada, né, do que nos cursinhos. Então, e a gente está tendo, pelo menos, eu não sei se eu penso assim porque eu estou tendo esse contato, né? Mas assim, a gente está vendo mais famílias assim que estão tendo esse interesse de passar as vidas até a língua de herança que anos atrás não acontecia, né? O meu sogro é neto de italiano e ele não aprendeu a falar italiano porque naquela época não era bonito. Não era bonito você ensinar a sua língua para o seu filho, né? Você chegava aqui, você queria deixar para trás as coisas e tal. Então, assim, hoje em dia não. Hoje em dia é minha herança. Eu quero que meu filho leve isso adiante, que ele tenha esse contato com a cultura de origem, tudo. Então, acho que isso é muito legal, né? Esse pensamento assim que a gente está vendo hoje sobre isso. Eu acho até que mais que isso, assim, pelo menos o que eu vejo chega muito aqui para mim. Muitos pais que chegam falando, o meu filho quer aprender inglês. Muitos chegam aqui para mim falando. Crianças de 3 anos, de 4 anos, você fala, gente, como que uma criança
de 3, 4 anos sabe que existe outra. Acho que assim, hoje em dia a gente vê muita gente já viajando desde cedo com os filhos. Então tem muita criança pequena que já viajou para fora do Brasil, então ela começa a entender que existem outras línguas. E a questão hoje em dia também de filme, o canal de YouTube que tem música, joguinho, enfim. Então criança que tem acesso a isso, ela já percebe que existe. Então ela assiste um desenho no YouTube em inglês. A língua dela não é a única no mundo, né? E ela quer em inglês. E ela quer entender. E às vezes é isso. Tem família fora. Então eu tenho também gente que fala assim, não, porque a prima fala inglês porque mora nos Estados Unidos. Então minha filha agora está se interessando e quer também falar inglês, né? Enfim. Então tá surgindo também o desejo das crianças. Eu acho muito legal isso. As crianças estão interessadas, né? Muito. Então muitos pais chegam... Essa consciência deles, né, de mundo, assim, de que existem outras coisas, né? Não a gente não, sabe, não existe só o nosso mundinho aqui, tem muito mais que elas querem conhecer e experimentar, e a língua vai proporcionar isso, né? Exato. Achei muito legal isso que foi falado aqui, que existem também os pais bilíngues que são fruto dos pais que colocaram no cursinho, fizeram questão de que o filho aprendesse a língua, e hoje esses adultos que, por conta de seus pais, aprenderam, podem passar para os seus filhos. Isso é muito legal também. Muito legal. E aí, outra coisa que a gente tinha pensado em comentar aqui um pouco, né? Era de alguns exemplos, né? De, assim, do que os pais podem estar fazendo em casa, né? Para estar estimulando um pouco o inglês, né? Não sei se antes disso você queria falar alguma outra coisa, Esther. Não sei se eu atropelei algum... Não. Você tinha falado uma coisa também que eu achei muito legal da gente comentar também, que é a questão de buscar quais são os interesses da criança. Sim. Como você faz isso aí? Eu acho que isso é uma coisa que vale para o português, né? Para a língua materna, enfim, né? Sim. Que é uma coisa importante da gente observar o filho e ver, né? Ele está se interessando pelo quê, né? Então, assim, nossa, ele está super interessado em números. Então, nossa, quando a gente for subir uma escada, eu vou contar. Quando eu for cortar a fruta dele, eu vou contar. Ou, nossa, meu filho está super interessado em animais. Então, deixa eu trazer livros que falem sobre animais, deixa eu trazer uma música que vai falar sobre animais. Vamos no zoológico ver os animais. Vamos na fazenda. Então, assim, prestar atenção é importante. E isso você pode fazer no inglês, né? Então, se o seu filho... Nossa, meu filho está muito interessado em música. Então, traz algumas músicas em inglês também para o repertório dele, né? Então, você quer trabalhar o inglês? Traz música em inglês. Nossa, meu filho não é muito fã de música, mas ama história. Poxa, então vamos investir em trazer história, né? Então, pega livro, vê história, enfim, animada, vê listening, né? Esses podcasts de história, que a gente já mencionou várias vezes, enfim. Então, a gente tem muitos instrumentos para estar usando para ajudar, né? E daí... essa questão do afeto também, né? Do interesse da criança de ser uma coisa que assim, que gera uma emoção positiva nela, né? Que isso vai acessar mais partes do cérebro da criança, vai envolver mais partes do cérebro dela, e aquilo que ela está tendo acesso, a experiência que ela está vivenciando, vai ser armazenada com muito mais força, né? O cérebro vai privilegiar essa informação justamente por conta desse engajamento dela. Então, essa coisa do sensorial, né? Do social, dela estar brincando com outras crianças, aprendendo com outras crianças, ouvindo outras crianças falarem também, tudo isso influencia muito, né? Em qualquer tipo de aprendizagem sem o afeto, né? Não tem como a gente desligar as duas coisas, né? Então, tanto que assim, eu já tive alunos que estavam vindo para cá e aí a mãe falou, nossa, não tá mais querendo ir, tá reclamando, tá chorando em casa antes de ir. Então, primeira coisa, a gente tentar entender o que tá acontecendo, né? Então, por exemplo, eu lembro de um caso que o aluno estava tendo que ser acordado de manhã, ele não estava conseguindo dormir cedo, ele tinha que ser acordado de manhã, era bem numa segunda-feira de manhã a aula. Depois de um final de semana super intenso, dormindo tarde, no domingo ia dormir tarde, e na segunda-feira essa criança não queria ser acordada, ela não queria sair de casa, né? Então, assim, às vezes a gente precisa identificar o que está acontecendo. E eu falava para essa mãe, eu não quero que ele venha forçado. Não vai ser positivo. Foge de tudo que eu quero para esse espaço.
Meu espaço é pensado, né, justamente para ser um ambiente legal, gostoso. É um lugar feliz, né? É A um lugar criança feliz, né? cansada. Não, vamos parar, vamos entender. E aí eu lembro que a gente mudou essa criança de turma. Ela ainda vinha de manhã, porque estudava tarde, mas não era mais numa segunda-feira. Foi outra experiência, foi outra experiência. Essa criança, assim, na minha cabeça, a gente não poderia insistir em forçar essa criança a frequentar um espaço, uma aula que essa criança não estava querendo, né? Então, por isso que eu acho que o afeto, né? Eu falei assim, qual o sentido da gente forçar essa criança a vir aqui brincar em inglês, né? Se ela não está querendo vir, né? Então, vamos entender o que está por trás disso, né? Enfim, ou às vezes, porque um amigo riu dele, enfim. Então, às vezes tem coisas que acontecem, a gente precisa identificar para tentar eliminar esse problema para que o ambiente volte a ser acolhedor e gostoso de novo, né? Então... Sim, e para criança tudo é muito intenso, né? Então, assim, o meu amigo não foi, o meu amigo parou de ir, eu não quero ir, porque acabou o mundo, né? A gente tem que também acolher esse sentimento, né? Entender, ajudar eles a contornarem isso também, né? Sim, sim. Tem uma pergunta aqui, ó. Você acha importante falar a toda hora inglês com as crianças? Eu não sei se a sua pergunta é sobre, né, as aulas ou se é uma coisa tipo do bilíngue em casa, né? Porque é diferente, né? Então, eu acho que assim, a Esther até pode falar um pouco mais sobre isso, né? Existem inúmeras abordagens, né, para a gente poder tratar do... Conforme eu fui lendo, e na época a Esther me ajudou super com isso, me passou um monte de dica de leitura e a gente conversou muito, enfim. Para mim, precisa ter uma consistência, né? Então, eu lembro que eu, no comecinho, quando meu filho era bebezinho, eu falava inglês com ele só em casa. E quando a gente saía de casa, eu falava português. E aí, aquilo não estava rolando legal para mim, sabe? Porque eu queria ver mais resultado. Então, também depende um pouco disso. E eu percebi que se eu só falasse com ele só em casa em inglês e nos outros ambientes que a gente tivesse, eu falasse com ele em português, ele não ia estar tão exposto à língua como eu gostaria. Então, você tem que ver qual é a sua intenção com isso, né? Então, eu resolvi mudar, né? E eu faço igual a Esther, né? Eu faço a metodologia que é One Parent, ou One Person, One Language. Então, eu só falo com meu filho em inglês o tempo inteiro, não importa onde a gente está. Mas nas aulas, eu acho que depende um pouco do nível do seu aluno, né? Então, vamos supor, você pega uma criança, eu pelo menos, né? Chega uma criança nova aqui para mim, em adaptação, né? Então, porque a gente tem que pensar isso, é um ambiente novo, pessoas estranhas que a criança não conhece, então a criança passa por um período de adaptação também. A criança chega num ambiente que já é estranho, com pessoas que ela não conhece, e ela não entende a língua. Eu não gosto de trabalhar dessa maneira. Eu prefiro primeiro acolher essa criança, falar mais em português numa... Eu entendo que essa adulta que eu não conheço fala, essa criança vai se sentir mais acolhida, e depois eu gradativamente consigo ir aumentando a exposição ao inglês, né? Se você tem uma criança que está super... Às vezes as crianças de 6, 7 anos, se elas estão chegando agora para aprender inglês, elas ficam muito inseguras de não estarem entendendo o que está sendo falado. Então, pelo menos, eu não me recuso a explicar uma coisa em português, mas é o que eu falo. A gente primeiro tenta falar inglês, a criança não entendeu, você tenta explicar aquilo em inglês, usa mímica, alguma coisa assim. Se ainda não deu certo, eu falo português, né? Porque eu acho que para mim é mais importante que essa criança não se sinta mal, não se sinta excluída, enfim, do que eu me recusar a falar português com ela. Porque essa criança pode... De novo, a questão do emocional, né? O emocional da criança, ele que vai determinar tudo, né? Então, se ela tá bem aí, ela vai conseguir assimilar isso. Se ela não tiver bem, cara, fechou, já era, não adianta. O que você fizer, ela não vai, né? Mas eu acho emocional que você percebe que o nível do seu aluno ele já tá entendendo bastante, então eu acho que assim, vai falando cada vez mais em inglês, sim, né? Eu acho que tem que levar isso em consideração. Até porque o desafio move a criança também, né? Isabela, se eu não tiver respondido, você fala de novo. Não, respondeu, porque ela falou que era sobre as aulas mesmo, que ela queria saber, então você respondeu. Tá. E essa questão
do emocional que eu estava falando, mas e aí você falou do desafio. O desafio move a criança também, né? A criança gosta de se sentir desafiada. Então, você chegar com uma coisa nova, uma palavra nova, uma coisa que ela ainda não conhece, isso instiga ela, né? A querer melhorar, aprender mais e tudo. Então, acho que isso é bem legal também, né? Você não parar ali no confortável, né? Você tem que continuar dando mais e eles vão te mostrando até onde eles conseguem. Crianças que já são um pouco mais velhas, tudo você consegue sentir, né? Até onde você pode ir com ela. Você começou, a criança ofereceu uma resistência, para um pouquinho, tenta de novo outro dia, né? Acho que às vezes a grande dificuldade é a nossa expectativa também, né? A gente chegar com muita expectativa para a coisa e se frustrar com o fato da criança de repente não conseguir atender naquele momento o que a gente estava imaginando, né? Eu acho até que isso inclusive, está ligado também com uma questão que eu acho que os pais têm que tomar um pouco de cuidado com essa cobrança, né? Então, eu percebo assim, às vezes, né? O filho faz aula de inglês. E aí, chega em casa, o pai fica perguntando, o que você aprendeu? Como que fala azul em inglês? Como que fala cachorro em inglês? Como que fala maçã em inglês? Essa criança não gosta disso. Ela está se sentindo testada, ela está se sentindo avaliada. E a chance dela, né? Tipo, não quero e não gerar uma reflexão por causa disso, né? Então, mas eu quero ver se meu filho está aprendendo. Tá bom, então vamos fazer o inverso. Vamos transformar isso numa brincadeira. Você quer ter uma noção do quanto seu filho já sabe? Brinca, né? Então, assim, traz um livro de história. Às vezes um livro de história que já está sendo contada na escola. É legal você também ter em casa. Música. Pega um jogo que você já tem em casa. Então, tem um jogo da memória de cores. Tem um jogo dos animais. Fala, hoje vamos brincar disso em inglês? Então, pega um jogo que ele já conhece e vem jogar em inglês. Então, ao invés de você ficar perguntando como falar isso, eu estava com o oposto, que é você falar inglês e a criança só ter que identificar. Então, numa brincadeira, você falar para ela, can you get me a blue ball? É diferente de você perguntar para ela como é que se fala a bola azul em inglês. Você tá falando, a criança vai lá, vai pegar e vai te trazer. Se você percebeu que ela identificou e ela entendeu o que você tá falando, já é uma grande conquista, né? Então, acho que às vezes eu gosto mais quando faz esse outro caminho do que ficar fazendo 1000 perguntas que a criança não curte. E aí você tá meio que forçando a barra mesmo, né? E aí isso até me fez lembrar da brincadeira do Scavenger Hunt, né? Que eu comentei com você. Eu gosto muito, né, do Scavenger Hunt. Tenho usado muito na minha aula online. E eu acho que é uma coisa muito legal para os pais em casa, porque você não precisa preparar nada antes. Você só tem que saber o que você tem na sua casa, mas você não precisa ter preparado nada antes. E a brincadeira é você falar coisas que a criança vai ter que achar em casa e trazer para você. E aí a criança falar o que ela quer que você ache em casa. Então, você pode falar find something yellow, find something blue, find something red, coisas simples com cores. Ou você pode shapes, né? Um pouco mais shapes, ou você pode tipo find something that smells good, ou find something that makes you happy. Enfim, né? Então você pode elaborar um pouco explorar mais. Um pouco você mais não precisa outras ter preparado coisas. nada antes, né? Então você pode estar de repente ocupado fazendo alguma coisa. Vamos brincar de scavenger hunt, entendeu? Então a criança adora, é legal você até marcar um tempo, se tiver um timer, alguma coisa, porque a criança gosta de desafio, você tem que encerrar, tem 20 segundos, 30 segundos, enfim. Então, Scavenger Hunt é uma brincadeira muito legal para fazer em casa, para dar uma praticada no inglês, sabe? Tem uma pergunta aqui, ó. Você quer ler aí, Esther? Eu tô sem óculos, eu sou péssima. Pode ser. Você não sabia que você usava óculos, Charlie? Temos condições de pagar uma escola. Isso funciona? A gente estava falando sobre isso, né, um pouco mais cedo. Sobre a questão das palavras soltas. Eu acho que a criança consegue aprender, sim. Por exemplo, eu gosto muito de italiano, tá? E como a família do meu marido é descendente, tipo, eu baixei o Duolingo. A gente ia pra Itália esse ano, gente, para comemorar nosso aniversário de 10 anos de casamento, mais babou, né? E eu tava, tipo assim, querendo aprender mais coisas para poder falar um pouquinho lá. Até para encorajar os meus filhos a pegarem um pouco. Aí baixei aquele aplicativo do
língua, que é bem assim, tipo, brincando, várias palavrinhas e tal. E aí eu comecei a aprender algumas coisas e falar para minha filha em casa. Tipo, na hora que a gente estava botando a mesa para o almoço, eu comecei a falar para ela o nome dos talheres em inglês, em italiano. Então, assim, eu acho que funciona assim, se você está usando dentro de um contexto, por exemplo, né? Como nesse momento a gente estava botando os talheres, eu falava, olha, isso é tal coisa, em italiano isso é tal coisa. E depois de pouquíssimo tempo, tá? Ela estava achando o máximo, ela começou a falar por conta própria. Ela pegava e falava, ah, forqueta, não sei o quê. Então, eu acho que funciona que eles têm umas perguntas atrás. Então, quando eu faço com as crianças, eu mostro a figura e aí eu faço perguntas sobre aquela figura. Não é só tipo assim, cat, this is a cat. É tipo, wow, look at this furry animal. What is the color of of the cat's fur? Ou touch the soft fur. Então, assim, várias coisas que você pode explorar a partir daquela palavra, entendeu? Tipo, você pode puxar outras palavras, puxar outras coisas. Eu acho que quando você for usar palavras soltas, é legal você tentar o máximo que você puder que elas não sejam tão soltas assim, entendeu? Que elas sejam usadas. E aí, eu não sei se, né, se você estava ouvindo quando a gente falou, então talvez eu repita, mas assim, e também fazer uso de outras ferramentas como traz um audiobook para ouvir uma história. Se você puder ler um livro em inglês, ou então a gente conversou disso antes, né, Esther? Assim, às vezes os pais não vão saber ler o livro em inglês, né? Então, assim, não está confortável com isso, ou você dá uma estudada antes, então escuta um áudio do livro para você aprender a falar as palavras corretamente, ou se não, já parte para traz o livro junto com um áudio para a criança ver, procura essa história no YouTube que às vezes tem para a criança assistir, procura músicas, né? Então, deixa ela ter acesso à música. Então, assim, é importante, né? Até a Cíntia, né, outro dia falou, né? Yoga in London, não sei quem segue ela, mas enfim, eu gostei muito desse post dela que ela fala essa garante? Não garante porque é isso, precisa estar contextualizado, precisa ter uma relação com o outro, mas você pode usar isso como uma ferramenta a seu favor. Então, assim, poxa, meu filho não vai poder frequentar um curso de inglês e na escola dele não tem inglês. Não vou fazer nada? Não, você não vai não fazer nada. Você pode fazer alguma coisa. Então, acho que isso que você já está fazendo, de falar algumas palavras, desde que elas estejam num contexto, se você adiciona ainda música, história, com certeza a criança, né? Outra coisa que eu vi num curso chamado Fala Bebê, da Juliana Trentini, que é uma fono que eu gosto muito, ela fala sobre a questão da criança precisar da interação social para poder adquirir a língua, né? Para a criança adquirir a língua, ela precisa desesperadamente dessa interação social. Sem o social, ela não aprende, né? Inclusive, eu estava vendo um documentário esses dias que fala sobre isso também. Posso até deixar para vocês depois. Tem na Netflix. E aí ela falando que uma forma de você usar as telas e transformar numa interação social é assistir junto com seu filho, canta música junto com seu filho, sabe? Comenta sobre o desenho que vocês estão assistindo, comenta sobre o que está acontecendo com o personagem, como ele está se sentindo. Então, assim, transforma esse momento num momento de interação em que a criança possa, sim, absorver alguma coisa proveitosa daquilo que não sejam só palavras que depois ela não vai conseguir usar no contexto e tudo mais. Então, acho que isso é uma coisa bem boa também. Não só colocar a criança na frente da TV, não só ligar a música, mas canta junto, aprende junto. E eu botei esses dias alguns vídeos seus aqui para as crianças e eu percebi que essa música, quando acabou, o meu bebê ficou pop, 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 pop. Ele ficou tentando cantar. E aí eu percebi que ele gostou e aí eu botei de novo. E vamos lá. Aí agora eu fico cantando com ele. One little fish is swimming. E aí, yellow fish, né? E aí ele vai cantando e ele já está começando a fazer os gestos porque eu percebi que ele gostou ali na tela e aí eu trouxe pra gente. Então, assim, isso é importante também, né? A gente aprender junto com eles e trazer para fortalecer a linguagem deles também, né? Eu tô vendo aqui que faltam 8 minutos mais ou menos para acabar. Eu não sei se a gente consegue acabar nesse tempo, talvez. Mas acho até que a gente cobriu bem assim os tópicos, né, que a gente queria colocar.
para mim dos Estados Unidos, porque na época não tinha aqui no Brasil e até hoje, assim, eu posso até olhar de novo, mas a última vez que eu olhei não tinha no Amazon daqui. Onde eu encontrei foi numa livraria chamada Jamer Books, que é uma livraria aqui no Rio, que é só de livros em inglês, e aí eles têm alguns recursos assim também, como flashcards e tal. Tem um joguinho chamado Snap também, que é bem legal. Eles têm umas coisinhas assim lá. Então vale a pena dar uma olhada no site deles. Eu tenho vários posts também já mostrando esses cards, tem nos meus destaques também, mas eu posso botar no stories aqui depois para vocês verem e aí já vai direto para a loja deles para vocês comprarem lá se quiserem. Mas tem tanto recurso, né? Tanta coisa legal. Uma segunda live com mais dicas. Com mais Vamos dicas. fazer. Eu tô aqui pensando, será que de repente a gente não abre uma caixinha de pergunta depois, entendeu? Nos stories, para as pessoas poderem fazer mais perguntas e a gente responde com vídeo, entendeu? Sei lá. Ou isso, que a pessoa quer uma dica de um material, a gente pode até estar trazendo fotos, enfim, acho que talvez a gente consiga ajuda a mostrar melhor, né? Eu tô aqui pensando nisso agora porque o nosso tempo está, enfim, acabando. Então, de repente, a gente abre a caixinha de pergunta e a gente traz essas respostas, às vezes até com mais informação, né? Enfim. Não tá pensando nada, a gente adora. Jamais, a gente adora. Eu ia falar uma outra coisa, agora eu me perdi também. Você estava falando dos... eu ia falar isso, que realmente no meu canal eu comecei a trazer algumas coisas, enfim, na época de quarentena. Meu canal basicamente começou na época de quarentena para trazer justamente essas músicas para os meus alunos. Então, quem quiser assistir, eu não tenho muita coisa lá, mas eu tenho algumas histórias, eu tenho algumas músicas. Então, tem link lá no meu perfil. Vale muito a pena, gente. Não deixe de conhecer o canal da enfim, os meus filhos adoram. Acho que conseguimos. Eu nem acredito. Acho que a gente organizou tão bem antes do que a gente ia falar, que a gente conseguiu cobrir tudo. Mas se tiver ficado, gente, alguma dúvida, alguma pergunta, a gente vai depois deixar a caixinha, então vocês podem perguntar pra gente. E acompanhem também na página da Cathy aqui no Instagram. Tem muita coisa boa, muita mesmo. E ela ajuda não só as teachers, mas ela ajuda as mães também. Ajuda muito. Muito. Muito bom, estou muito feliz com a nossa conversa. Né? Essa conversa, é isso que eu falei. Essa conversa já acontece nos bastidores, mas foi muito legal, né? Fazer isso para cá, né? Para compartilhar com todo mundo. Muito. E eu acho que é isso. Muito obrigada. Pergunta e vocês façam perguntas e a gente vai respondendo para vocês nos stories, né? Isso. Agora, a gente pode até responder essa última pergunta aqui da Dani. Qual é? Como não ser repetitiva? Falo com meu filho de 2 anos em inglês, mas às vezes sinto que fico muito nas mesmas palavras. Eu acho que pode ser porque mãe repete, sim. Tem muitas coisas que a gente fala muitas vezes, né? Tipo, watch out! Don't climb there! Mas eu acho que às vezes... be careful. Tem muitas coisas que eles fazem com alguma frequência e a gente tem que meio que... Quer mamar? Vamos almoçar? Né? Essas coisas que a gente acaba falando muitas vezes mesmo. Mas eu acho que às vezes a gente também precisa enriquecer o nosso vocabulário, encontrar outras maneiras de falar as mesmas coisas também. Eu acho que o livro assim, para mim, o livro é a chave para isso. Assim, né? Tanto para melhorar o nosso vocabulário, como para melhorar o vocabulário deles. E o lance do livro infantil é que você vê muitas coisas, muitas histórias que tenham a ver com o nome de veículos, que às vezes a gente não conhece, a gente aprende com o livro e vai poder comunicar com eles melhor, né? Sabendo o nome certinho das coisas. Então, assim, por isso que eu bato muito nessa tecla do livro, e a Cathy também, eu sei que é super adepta do livro, porque eu acho que nessa questão de vocabulário, assim, é chave mesmo, assim, é tipo ferramenta, arma secreta, assim, tipo, o livro. E existem outras maneiras da gente melhorar o nosso inglês também, mas acho que o livro é a grande coisa. Concordo. Né? Não sei se tem mais alguma coisa aqui. Acho que temos que encerrar. Vamos, gente. Chegou a hora, mas eu queria agradecer a todo mundo que participou aqui com a gente. Não só por estar aqui nessa live, mas por tudo que você compartilha, todas as coisas que você
que você divide com a gente, enriquece tanto a nossa vida materna aqui. Ah, imagina, Muito obrigada. eu estou muito feliz. E a última propaganda que eu vou fazer é assistam o vídeo. Tem 2 vídeos, eu com a filha da Esther, a gente contando história e a gente cozinhando. Por favor, assistam, porque é imperdível. Tudo a ver com o que a gente falou aqui, né, também. O nome do livro? Qual livro? O nome do livro ou o nome da live? Será que é o nome da Eu acho que live? é porque você estava falando, para mim uma coisa muito importante é o livro, livro. Ah, Então, o você livro. estava Não, tô falando falando de do livro livro. Livro específico. infantil. É. Livros infantis. Comprem livros infantis em inglês ou na língua que for a segunda língua da sua família e leiam muitos livros para os seus filhos. Pode ser o mesmo livro milhões de vezes, pode comprar um livro novo a cada mês, mas assim, leiam livros. Isso é assim, a chave do sucesso.